Se você tem mais de 60 anos, preste muita atenção. Existe um hábito muito comum, aparentemente inofensivo, que pode estar aumentando em silêncio o risco de um AVC enquanto você dorme. Não dá sinais, não dói e não avisa. Você vai para a cama se sentindo bem e pode acordar sem conseguir mexer um braço, com a fala enrolada ou sem equilíbrio para se levantar. E o mais surpreendente, não tem nada a ver com cigarro, nem com má alimentação, nem com sedentarismo. Na verdade, o risco está escondido em algo que milhões de pessoas usam todos os dias, acreditando que estão cuidando da saúde. Vitaminas. Sim, as mesmas cápsulas que prometem fortalecer os ossos, melhorar a memória ou dar mais energia. Mas o que quase ninguém sabe é que quando usadas em doses altas ou no horário errado, algumas vitaminas podem aumentar o risco de AVC, sangramento cerebral ou até desencadear uma crise de pressão, especialmente durante a madrugada, quando o corpo está mais vulnerável. Hoje, você vai descobrir quais são as 5 vitaminas mais perigosas, porque isso acontece com quem já passou dos 60, e o mais importante, como se proteger, com uma rotina simples, segura e eficaz. Mas antes de revelar a lista, é essencial entender por que isso afeta tantos idosos. Com o passar dos anos, o nosso corpo muda a forma como processa vitaminas e minerais. O fígado e os rins trabalham mais devagar. Os vasos sanguíneos ficam naturalmente mais rígidos, e a capacidade do corpo de eliminar excessos diminui bastante. Quando alguém consome doses altas de suplementos todos os dias, ou os toma no horário errado, como à noite, isso pode gerar acúmulo de nutrientes no sangue, como cálcio e gorduras, endurecimento ou estreitamento das artérias, alterações na pressão arterial e até dificuldades na coagulação do sangue. Essas mudanças são ainda mais perigosas durante a madrugada e ao amanhecer. Por quê? É quando o corpo está mais desidratado. A pressão arterial tende a oscilar naturalmente. E é também o momento em que a maioria dos AVCs acontece em idosos. Por isso, o que parece uma atitude saudável, como tomar vitaminas para reforçar o corpo, pode se transformar em um risco silencioso para o cérebro. Agora que você entendeu por que isso acontece, vamos direto ao assunto. As 5 vitaminas que, se usadas sem cuidado, podem aumentar o risco de AVC. Vitamina D. O excesso que endurece as artérias e pode levar a um AVC. A vitamina D é conhecida como a vitamina do sol, e está presente em muitas conversas sobre saúde. Ela ajuda a manter os ossos fortes, reforça a imunidade e até contribui para melhorar o humor e a energia. Por isso, milhões de pessoas acima dos 60 anos tomam cápsulas diariamente, acreditando que estão apenas protegendo a saúde. Mas o que quase ninguém sabe é que, em excesso, essa mesma vitamina pode se tornar um fator de risco silencioso para o cérebro e o coração. E o perigo é ainda maior quando ela é consumida em doses muito altas e no horário errado, especialmente à noite. O caso do Sr. Walter. O Sr. Walter, 74 anos, veterano da Marinha e exemplo de disciplina, sempre cuidou bem da saúde. Todas as manhãs, antes do café, ele organizava seus suplementos. Um polivitamínico, um ômega 3, cálcio e uma cápsula de 10.000 unidades internacionais de vitamina D. Dose que ele comprava facilmente em qualquer farmácia. Ele acreditava que essa rotina iria proteger seus ossos e dar mais energia para aproveitar a aposentadoria. Mas, numa manhã, sua esposa encontrou-o confuso. Ele não conseguia falar direito. O braço direito estava fraco
e a expressão, estranha. Foi levado às pressas para o hospital e diagnosticado com um AVC isquêmico, o tipo causado por obstrução de vasos sanguíneos no cérebro. Quando os médicos investigaram, descobriram algo surpreendente. O nível de cálcio no sangue dele estava perigosamente alto. As artérias estavam endurecidas e estreitas. E a pressão arterial estava descontrolada. O principal fator? Intoxicação por vitamina D. Por que a vitamina D em excesso é perigosa? Quando você consome vitamina D em altas doses, ela estimula o corpo a absorver mais cálcio do que o necessário. Com o tempo, o excesso de cálcio circulando no sangue não consegue ser totalmente usado pelos ossos. Então, o corpo começa a depositar esse cálcio nas artérias e vasos sanguíneos, tornando-os rígidos e estreitos, como canos antigos que endurecem por dentro. Para um corpo jovem, ainda existe certa capacidade de adaptação. Mas em pessoas com mais de 60 anos, cujos vasos já são naturalmente menos flexíveis, essa sobrecarga pode criar um cenário perfeito para a formação de coágulos. Se um desses coágulos viaja para o cérebro, o resultado pode ser devastador. Um AVC que muda a vida em questão de minutos. Outro detalhe importante. Durante a madrugada, o corpo fica ligeiramente desidratado. A pressão pode oscilar, e os vasos estão mais propensos a contrair ou dilatar bruscamente. Se o cálcio está alto e as artérias estão rígidas, esse momento se torna a hora mais arriscada para um derrame. Qual é uma faixa segura de vitamina D? Estudos mostram que, para a maioria dos adultos, até 2.000 unidades internacionais por dia já é suficiente. E apenas quando há deficiência comprovada. Ainda assim, essa suplementação deve ser feita sob orientação médica e com exames regulares, porque cada organismo tem uma necessidade diferente. Muitas cápsulas vendidas no mercado contêm 5.000 ou até 10.000 unidades. Doses que podem ser perigosas se usadas sem acompanhamento. E o horário de consumo também faz diferença. O ideal é tomar pela manhã, junto com alimentos que contenham gordura saudável, como ovo ou abacate, porque isso facilita a absorção e evita sobrecarga noturna. Se você está usando vitamina D, verifique a dose da sua cápsula e faça um exame de sangue regularmente. O excesso pode não dar sintomas visíveis até ser tarde demais. Vitamina E, o protetor do coração, que pode provocar sangramentos no cérebro. A vitamina E é conhecida como um poderoso antioxidante. Muita gente a chama de vitamina do coração, porque em pequenas doses, pode ajudar na circulação, proteger as células e até melhorar a pele. Por isso, muitas pessoas acima dos 60 anos a utilizam acreditando que estão protegendo o coração e a mente. Mas existe um detalhe que quase nunca aparece no rótulo. Quando usada em doses muito altas, principalmente junto com certos medicamentos, a vitamina E pode afinar demais o sangue, aumentando o risco de sangramentos internos, incluindo hemorragias cerebrais. O caso da Dona Evelyn. A Dona Evelyn Brooks, 81 anos, era uma aposentada ativa e cheia de energia. Ela vivia em Ohio, adorava ler e sempre dizia que queria manter a mente jovem e o corpo saudável. Por ter uma válvula cardíaca artificial, usava varfarina, um anticoagulante prescrito por seu médico. Seus exames estavam em dia, a pressão controlada, e tudo parecia sob controle. Até que ela viu uma propaganda de uma vitamina natural para a memória e circulação em uma revista. Comprou e começou a tomar 800 unidades internacionais de vitamina E por dia, acreditando que seria um reforço inofensivo. 3 semanas depois, começou a sentir uma dor de cabeça intensa, acompanhada de confusão mental e náuseas. Foi levada ao pronto-socorro, onde uma tomografia revelou uma hemorragia cerebral, um sangramento dentro do cérebro. Não foi por pressão alta, nem por queda. O motivo foi a combinação de varfarina com altas doses de vitamina E, que deixou o sangue tão fino que um pequeno vaso no cérebro não suportou e se rompeu. Dona Evelyn sobreviveu, mas precisou de reabilitação. Hoje anda com bengala e nunca recuperou totalmente a memória de curto prazo. Ela mesma disse em uma entrevista: "Eu só queria ajudar meu corpo. Não fazia ideia de que estava causando um dano tão grande."
Por que a vitamina E em excesso é perigosa? A vitamina E, em grandes quantidades, atua como um anticoagulante natural, ou seja, diminui a capacidade do sangue de formar coágulos. Para quem não toma remédios e usa doses pequenas, isso raramente é um problema. Mas em idosos, especialmente aqueles que já usam medicamentos como varfarina, Marevan, aspirina, clopidogrel, Plavix, ou outros anticoagulantes, o efeito pode se somar e tornar o sangue tão ralo que qualquer vaso frágil pode romper, especialmente no cérebro, onde até um pequeno sangramento pode causar sequelas graves, como perda de fala, paralisia ou lapsos de memória. Qual é uma faixa segura de vitamina E? O recomendado para adultos é em torno de 15 mg por dia, o que equivale a cerca de 22 unidades internacionais. A maioria das pessoas já obtém essa quantidade naturalmente por meio de alimentos como nozes, sementes, azeite e vegetais verdes. Por outro lado, muitos suplementos vendidos em lojas contêm 200, 400 ou até 1000 unidades internacionais por cápsula, doses dezenas de vezes maiores do que o corpo precisa. Se você toma vitamina E, especialmente se usa algum medicamento para o coração ou para afinar o sangue, converse com seu médico e reavalie a necessidade e a dose. Mas nem sempre é melhor. Em alguns casos, pode ser justamente o que falta para causar um acidente sério. Vitamina B6, a protetora dos nervos, que pode destruir o sistema nervoso. A vitamina B6 é vendida em várias farmácias e lojas como vitamina para energia, memória e nervos. Muitos produtos prometem que ela pode melhorar a disposição, ajudar na concentração e até proteger os nervos do envelhecimento. Por isso, é comum que pessoas com mais de 60 anos comprem fórmulas que contêm essa vitamina sem nem olhar o rótulo. Mas existe um problema sério. O excesso de vitamina B6 pode causar exatamente o oposto do que promete. Quando consumida em doses muito acima do necessário, ela pode danificar a bainha de mielina, uma espécie de capa protetora que envolve os nervos, como o isolamento de um fio elétrico. Quando essa camada é danificada, os nervos ficam expostos e começam a falhar. O caso do Sr. Harold. O Sr. Harold Jenkins, 76 anos, aposentado e ex-motorista de caminhão, começou a sentir um formigamento estranho nos pés e nas mãos. Depois, vieram a fraqueza nas pernas e algumas quedas sem explicação. Ele achava que era coisa da idade, ou talvez artrite. Mas quando caiu pela terceira vez e bateu a cabeça no banheiro, decidiu procurar um especialista. Ao revisar os suplementos que ele tomava, veio a surpresa. Harold usava uma fórmula para energia e saúde dos nervos, que continha 100 mg de vitamina B6 por cápsula, 2 vezes ao dia. Ou seja, 200 mg por dia. Mais de 10 vezes o limite máximo considerado seguro para adultos. Esse acúmulo de vitamina B6 estava destruindo lentamente os nervos dele, causando uma neuropatia periférica grave. Mesmo depois de suspender o suplemento, parte do dano foi permanente. Harold ainda usa bengala e já não dirige. Ele mesmo desabafou. Eu só queria manter meu cérebro e meus nervos saudáveis. Não sabia que estava envenenando meu próprio corpo. Por que a vitamina B6 em excesso é tão perigosa? Diferente de outras vitaminas do complexo B, que são facilmente eliminadas pela urina, a B6 pode se acumular no corpo quando consumida em grandes doses diárias. Esse excesso começa a danificar as terminações nervosas, levando a sintomas como formigamento e dormência nas mãos e pés, fraqueza muscular e quedas, tremores e dificuldade de coordenação, e até confusão mental ou lapsos de memória. Esses sinais muitas vezes são confundidos com envelhecimento natural, artrite, ou até demência inicial, o que atrasa o diagnóstico. Qual é uma faixa segura de vitamina B6? A maioria dos adultos precisa de apenas 2 a 10 mg por dia, contando o que já vem dos alimentos. Porém, muitos suplementos vendidos como complexo B, ou fórmulas para energia e memória, contêm 50, 100 ou 200 mg por cápsula. Se você usa suplementos desse tipo, verifique o rótulo imediatamente.
Mais do que 10 a 20 miligramas por dia, sem necessidade médica, pode ser perigoso a longo prazo. E o dano nem sempre é reversível. Vitamina A. A do olho e pele que pressiona o cérebro. A vitamina A sempre foi associada à saúde dos olhos, da pele e da imunidade. Muitas pessoas a tomam porque ouviram dizer que ajuda na visão noturna, ou porque está presente em suplementos anti-idade e fórmulas para a pele. Mas existe um risco que poucos conhecem. A vitamina A, por ser lipossolúvel, se acumula no corpo. Ao contrário das vitaminas do complexo B ou da vitamina C, que são eliminadas pela urina, a vitamina A fica armazenada no fígado, na gordura e até nos tecidos cerebrais. Com o tempo, esse acúmulo pode gerar pressão dentro do crânio, um quadro chamado de pseudotumor cerebral. O caso da Dona Dorothy. A Dona Dorothy Simmons, 79 anos, professora de piano aposentada, sempre foi ativa e independente. Por gostar de cuidar da pele e dos olhos, tomava um suplemento anti-envelhecimento, que continha 10.000 unidades internacionais de vitamina A por cápsula, todos os dias, há mais de 5 anos. De repente, começou a ter dores de cabeça fortes, visão turva e episódios de tontura. Um dia, a fala dela ficou enrolada e a família temeu que fosse um AVC. Após exames, os médicos descobriram que não havia coágulo nem sangramento. O que ela tinha era pressão intracraniana elevada, causada pelo acúmulo de vitamina A. Esse excesso estava afetando os vasos e nervos do cérebro, imitando os sintomas de um derrame. Por que a vitamina A pode ser tão perigosa em excesso? Por ser armazenada no corpo, a vitamina A não é eliminada facilmente. Quando se acumula demais, pode causar dores de cabeça crônicas e intensas, visão turva ou dupla, tontura e náusea, fala enrolada e perda de equilíbrio. E em casos graves, danos permanentes à visão e ao sistema nervoso. Como o fígado e o metabolismo dos idosos funcionam mais devagar, o risco de acúmulo é ainda maior. E o perigo é silencioso. Os sintomas aparecem depois de meses ou anos de uso contínuo. Qual é uma faixa segura de vitamina A? Para a maioria dos adultos, a necessidade diária é de cerca de 700 a 900 microgramas. Aproximadamente 2.500 a 3.000 unidades internacionais. Muitos multivitamínicos já fornecem essa quantidade. Mas cápsulas vendidas para pele, visão ou anti-idade costumam conter 5.000, 10.000 ou até mais unidades internacionais, tomadas todos os dias, por meses ou anos. Se você usa suplementos com vitamina A, verifique o rótulo e converse com seu médico sobre a real necessidade. Muitas vezes, uma dieta com cenoura, batata doce e vegetais alaranjados já é suficiente, sem risco de intoxicação. Niacina, vitamina B3. O protetor do colesterol, que pode descontrolar a pressão e provocar mini AVCs. A niacina, também conhecida como vitamina B3, é muitas vezes divulgada como um remédio natural, para baixar o colesterol e melhorar a circulação. Alguns médicos ainda prescrevem essa vitamina em doses controladas, e ela também está presente em diversos suplementos vendidos como fórmulas para o coração, ou até em bebidas energéticas e cereais fortificados. Mas o que muita gente não sabe é que, em altas doses, a niacina pode provocar um efeito perigoso. Primeiro, ela dilata os vasos sanguíneos, o que causa aquela sensação de calor ou vermelhidão no rosto que algumas pessoas sentem. Logo depois, esses mesmos vasos se contraem de repente, o que pode gerar picos de pressão arterial, arritmias e redução do fluxo sanguíneo para o cérebro. Esse vai e vem nos vasos sanguíneos é particularmente arriscado para pessoas mais velhas, com pressão alta, problemas cardíacos ou artérias já endurecidas. O caso do Sr. Frank. O Sr. Frank Miller, 82 anos, carteiro aposentado da Flórida, começou a ter sintomas estranhos logo pela manhã. Ondas de calor no rosto, palpitações no peito e tontura que vinham e iam. A esposa pensou que era ansiedade. O filho achou que fosse reação aos remédios para a pressão. Mas, em uma consulta,
descobrimos o verdadeiro motivo. Frank estava tomando um suplemento para colesterol e circulação saudável, que continha 1000 miligramas de niacina por dose, 2 vezes ao dia. Isso significava 2000 miligramas por dia, mais de 60 vezes a quantidade que a maioria dos idosos realmente precisa. Um dia, ele teve um episódio de fala enrolada que durou 2 minutos, e depois sumiu. Foi diagnosticado com um ataque isquêmico transitório, um mini AVC, sinal de que algo sério estava prestes a acontecer. E o causador principal era a suplementação exagerada de niacina. Por que a niacina em excesso é tão perigosa? A niacina, quando usada em doses altas, provoca uma reação chamada vasodilatação, uma abertura repentina dos vasos sanguíneos. Isso gera a sensação de calor no rosto e pescoço. Mas logo em seguida, ocorre uma vasoconstrição, o fechamento repentino desses mesmos vasos. Essa oscilação brusca pode desestabilizar a pressão arterial, gerando picos perigosos, forçar o coração, aumentando o risco de arritmias, reduzir o fluxo de sangue para o cérebro, criando um cenário para AVCs. Mesmo as versões sem rubor ou de liberação prolongada de niacina, vendidas online, não eliminam o risco, porque o efeito sobre os vasos ainda acontece, só de forma mais lenta. Qual é uma faixa segura de niacina? Para a maioria dos adultos, até 50 mg por dia já é suficiente para obter os benefícios cardiovasculares, e sempre com acompanhamento médico. Acima disso, os riscos podem superar os benefícios, especialmente em idosos. Se você toma suplementos para colesterol, circulação ou energia, verifique no rótulo quanto de niacina há na fórmula. Muitas pessoas consomem quantidades perigosas sem nem perceber. Agora que vimos as 5 vitaminas que, em excesso ou sem orientação, podem prejudicar o cérebro e aumentar o risco de AVC, vamos falar sobre como você pode proteger o seu corpo sem depender de megadoses e sem riscos escondidos. A rotina segura para proteger seu cérebro. Em vez de depender de cápsulas em excesso, você pode obter a maioria dos nutrientes que seu corpo precisa de forma equilibrada e segura, usando alimentos naturais e uma rotina simples. Vou te mostrar um exemplo de café da manhã completo e protetor do cérebro, que pode substituir várias dessas suplementações desnecessárias. Receita: café da manhã para o cérebro e circulação. Ingredientes: um ovo cozido, proteína de alta qualidade, metade de um abacate médio, gorduras boas para o cérebro e o coração, uma fatia de pão integral, energia de liberação lenta para o cérebro, um punhado de mirtilos ou outras frutas vermelhas, antioxidantes que reduzem inflamação, algumas nozes ou amêndoas, vitamina E, natural, magnésio e gorduras saudáveis. Um copo de 200 ml de água em temperatura ambiente, para hidratar o cérebro logo cedo. Modo de preparo e consumo. Cozinhe o ovo por cerca de 10 minutos. Enquanto isso, amasse o abacate e passe sobre o pão integral. Coloque o ovo fatiado por cima, formando uma espécie de sanduíche aberto. Acompanhe com as frutas vermelhas e as nozes como complemento. Beba a água antes ou durante a refeição para hidratar o corpo. Esse café da manhã é simples, nutritivo e ajuda a fornecer energia estável e proteção antioxidante para o cérebro ao longo do dia. Benefícios de cada ingrediente. Ovo fornece proteínas e colina, importantes para a memória e concentração. Abacate, rico em gorduras monoinsaturadas que melhoram a circulação e protegem os vasos. Pão integral, libera energia lentamente, mantendo o açúcar no sangue estável. Mirtilos, frutas vermelhas, antioxidantes que reduzem inflamação e protegem os neurônios. Nozes, amêndoas, fonte natural de vitamina E e magnésio, sem riscos de excesso. Contraindicações. Pessoas com alergia a ovos ou nozes devem evitar esses alimentos ou substituí-los. Diabéticos precisam ajustar a quantidade de carboidratos, pão integral. Quem tem colesterol muito alto deve conversar com o médico sobre o consumo de ovos. Sempre consulte um profissional de saúde antes de mudanças significativas na alimentação. Conclusão:
Agora você já sabe. Vitaminas não são vilãs. O que pode se tornar perigoso é o uso exagerado, sem orientação e em horários inadequados. Especialmente depois dos 60 anos, quando o corpo processa nutrientes de forma diferente, até um hábito que parece saudável pode trazer riscos sérios, como um AVC, sangramento cerebral ou danos aos nervos. O segredo não está em tomar mais cápsulas, mas em entender o que o seu corpo realmente precisa e buscar esses nutrientes na medida certa, de preferência, através de uma alimentação equilibrada. Se este vídeo abriu seus olhos para algo que você não sabia, escreva aqui nos comentários. Quero proteger meu cérebro. Assim, vou saber que você está comprometido com a sua saúde e quer continuar recebendo dicas valiosas. E não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho, porque todos os dias eu trago segredos naturais que podem transformar a sua saúde e a sua vida. Compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos, especialmente nos grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam se proteger e viver com mais saúde e segurança. E lembre-se, nenhum suplemento substitui a orientação médica e um estilo de vida equilibrado. Sempre converse com seu médico antes de iniciar ou alterar o uso de qualquer vitamina ou suplemento. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe a sua saúde e a sua vida. Até o próximo vídeo. Fique atento. Vão aparecer 2 vídeos recomendados aqui na tela para você continuar aprendendo e cuidando melhor do seu corpo e da sua mente.